Seja bem-vindo ao Coisas que Existem. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco da história da cidade antiga de Sigíria. Próximo dos anos 1700, o Major Jonathan Forbes, do exército britânico, cavalgava por uma região do atual Sri Lanka, conhecida como Ceilão, quando ele e seus soldados se depararam com algo sem precedentes. Eles descobriram as ruínas de uma antiga cidade chamada Sigíria. Ao contrário da suposta Tanabá na Amazônia, essa descoberta foi real e muito misteriosa. À primeira vista, a cidade impressiona, construída sobre um rochedo de granito cerca de 370 metros de altura. No entanto, não era uma cidade comum, tinha peculiaridades que desafiavam qualquer afirmação sobre o lugar. A começar por sua entrada, que era uma escada ladeada por leões, daí o nome Sigíria, que significa pedra. Lembre-se, gostou do vídeo? Deixe o teu like. A começar por sua entrada, que era uma escada ladeada por leões, daí o nome Sigíria, que significa pedra do leão. Forbes e seus soldados encontraram vários sinais de engenharia avançada na cidade antiga. Apresentou um dos exemplos mais bem preservados de planejamento urbano, apresentando técnicas e tecnologias muito mais avançadas do que se pensava ser possível durante o período de construção. Sigíria deixou de ser um local esquecido para se tornar um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo, dada a sua riqueza de detalhes e as questões que suscita. Na região circundante foram encontradas evidências que sugerem a existência de aldeias ou vilas para plebeus, enquanto no monólito foi descoberto o verdadeiro tesouro. Muitas vezes considerada a oitava maravilha do mundo, Sigíria tem grande uniformidade em seu topo, que parece ter sido cortado com muita precisão. Alguns arqueólogos atestam que o topo de Sigíria foi construído em meados do século V d.C. Pelo menos a maior parte da cidade, como os palácios e o enorme tanque de granito para armazenamento de água, poderia ter sido construída por um rei chamado Kashiapa. Quanto aos habitantes locais, Sigíria pode ter sido construída milhares de anos antes por um deus da cultura chamado Vana, pertencente a uma raça de seres chamada. Inscreva-se no canal para ficar por dentro do mundo das curiosidades do Coisas que Existem. De acordo com as crenças locais, essa divindade abriu mão do céu para governar a humanidade. Nos épicos hindus, é dito que Vana governou o Sri Lanka de seu palácio em Sigíria, e após a guerra com Rama o palácio foi destruído. Histórias como essa geram controvérsias, mas, ao mesmo tempo, dão origem a mistérios fascinantes, mesmo que nunca sejam elucidados. Quanto ao período de surgimento de Sigíria, o entorno do monólito apresenta indícios de existência humana na região que remontam ao período Mesolítico, há cerca de 5.000 anos. Também foram encontradas evidências de que o local era usado ou habitado por monges budistas, o que é um fato comprovado. É possível que a cidade tenha sido construída por Kashiapa, que governou entre 473 e 495 d.C. Segundo relatos históricos, Kashiapa era filho ilegítimo do rei da Tuzena e subiu ao trono após uma luta pelo poder com seu herdeiro legítimo, Mogalana. Convidamos você a pesquisar mais sobre a cidade de Sigíria e conhecer ainda mais deste lugar cheio de segredos ainda a serem descobertos. Com o objetivo de fortalecer sua posição no trono, ele tomou a decisão de transferir a capital do reino para Sigíria e construir uma fortaleza inatacável no topo de uma rocha de granito. A fortaleza representa o que seu governante era cobiçoso e inovador. Ele ordenou a construção de jardins aquáticos, pinturas rupestres e outras estruturas que fizeram da fortaleza de Sigíria uma obra de arte em forma de engenharia. No entanto, o reinado de Kashiapa foi marcado por conflitos internos e externos.
Ele enfrentou a oposição de muitos nobres e figuras religiosas por usurpar o trono de seu irmão e por sua extravagância na construção da fortaleza. Além disso, ele teve que lutar contra as forças do reino de Anuradhapura, que se opunham à sua autoridade. Kashyapa foi derrotado e morto em uma batalha contra as forças de Moggallana, que recuperou o trono. De acordo com os relatos históricos, o irmão de Moggallana entregou-se à orientação dos monges budistas no local do trono, e eles permaneceram lá até meados do século XIV. Desde então, tudo indica que o local foi abandonado. Uma parte da edificação parece uma pirâmide de degraus com características semelhantes às encontradas na América Central. No lado oeste da cidade, há outro parque onde se vêem sinais de uma engenharia antiga e sofisticada. Esse parque contém várias estruturas de retenção de água, incluindo um sistema hidráulico que fornece água para os jardins. Esse projeto único era composto por canais, lagos, represas e até bombas d'água, mostrando que houve um planejamento rigoroso na construção de Cedilha. Algumas dessas estruturas hidráulicas ainda fornecem água para a área até hoje. Embora muitas estruturas no topo da rocha monolítica tenham sido feitas de tijolos de barro, ainda não há uma explicação lógica para como mais de 3 milhões de tijolos foram transportados até lá. Atualmente, há uma escada que leva as pessoas até o topo, mas elas foram construídas recentemente no século XX, pois quando a cidade foi descoberta, não havia sinais de escadas ou qualquer outro recurso que facilitasse a subida. O fato de o local ser cercado pela mata densa da floresta, e a matéria-prima para construir os tijolos ter sido buscada localmente, também torna a questão mais intrigante. Os arqueólogos encontraram estranhas marcas de ferramentas que parecem canais estreitos ao longo de toda a lateral da rocha. Eles afirmam que essas marcas foram esculpidas em tempos antigos, mas não há resposta sobre como foram feitas. Há buracos circulares profundos perfurados na rocha perto do pico, e os arqueólogos lutam para explicar como esses buracos foram feitos com ferramentas primitivas. Perto dos furos, há sulcos relativamente profundos, e seu propósito ou como foram feitos permanecem um completo mistério. Alguns estudiosos propõem que essas marcas estranhas pareçam ter sido feitas com algum tipo de máquina metálica que perfurou a rocha. O mais assustador para os investigadores é o enorme tanque de água encontrado no topo do monólito, onde se encontra o palácio e os jardins. O enorme tanque possui 27,5 metros de comprimento por 21 de largura e 2 metros de profundidade, o que significa que foram escavados 1.080 metros cúbicos de granito e removidos 3.500 toneladas de entulho manualmente. O granito é uma das rochas mais duras conhecidas na Terra, e levando em consideração que as ferramentas comuns naquela época e região eram de sílex e martelo ainda primitivo, levaria anos até que o tanque estivesse completamente limpo. Será que teve toda a paciência do mundo para isso, ou possuíam algum outro tipo de tecnologia de ponta para a época? O pesquisador constatou que não há evidências claras do uso de ferramentas na piscina antiga, que é incrivelmente perene e apresenta marcas em forma de conchas por vários metros, semelhantes às encontradas em sítios arqueológicos no Peru e no Egito. É curioso que existam semelhanças entre construções antigas nesses dois países, uma vez que essas culturas viveram em períodos diferentes e sem qualquer contato entre os povos. Esse mistério parece permanecer insondável, mesmo sendo observado diariamente por milhares de turistas, e é considerado patrimônio da Unesco desde 1982. Até o próximo vídeo.